Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Instituto Espiritualistas e Apômetras. Eu, Richard Sena, juntamente com os convidados, trazendo um tema fundamental, importantíssimo para a nossa vida, ainda mais para macumbeiro. Exatamente. Já falei o tema, né? Umbanda é ou não é macumba? Mas antes, deixa eu fazer as apresentações. Leandra Pereira, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo, nos ouvindo. E desde já agradecendo aí a presença, o convite e a presença dos meus amigos aqui também, de estar fazendo essa troca, né? Seja bem-vinda, Leandra. É um Obrigada. grande prazer tê-la conosco novamente. Teremos aí um bate-papo descontraído, bacana, interessante. Com certeza vai inspirar muitas pessoas e vai elucidar também sobre alguns tabus. Rafael Amaral, como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Maravilha, agradeço imensamente a oportunidade, o espaço aqui, baita estrutura. Desejo muita prosperidade aqui para o canal, que se torne realmente uma referência quando a gente fala do assunto espiritualidade, tanto que a gente precisa estar difundindo esse tema, né? E que se torne uma referência. Ó, estive lá no Espiritualistas e Apômetras, no comecinho. Mas você é parceiro, você é irmão. Tamo junto. Quebrando aqui a quarta parede, né, irmão? A gente já vários projetos, desde 2001 aí, jogamos bola junto. Amigo de infância. Então é isso, a vida é essa e a gente consegue implementar essa sinergia, essa vibração, né? Essa vibe bacana que nos motiva, que nos inspira para tudo que a gente estiver fazendo nos momentos da nossa vida, a gente esteja com pessoas queridas, né? É importante. Querendo agora também trazer mais uma querida, Larissa Galvão. Que bom que você está aqui conosco. Seja bem-vinda. É macumbeira? Sou macumbeira, com muito orgulho. Laroie, Exu. Claro, e aí, Larissa, tudo bem? Bem, Richard, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Amei o espaço e que seja de muito axé e muita prosperidade para nós. Axé. A gente já começou nessa vibe, né? Nessa troca de ideias que com certeza motiva vocês também que estão nos assistindo. E é isso mesmo, vocês vão dar o feedback nos comentários. Eu já quero também pedir para compartilhar. Nós não vamos aqui entrar em aspectos técnicos, mas trocar ideia, descontraído. Também agradecendo os nossos patrocinadores, um deles, Aldeia Real, loja de artigos religiosos, que nos ajuda, nos apoia, nos incentiva, que vocês possam também adquirir todos os souvenirs, velas, amuletos, imagens, nesta loja maravilhosa Aldeia Real. A gente já começou a falar do tema. Eu vou pedir para a Leandra só trazer um pouco mais de esclarecimento desse termo macumba, Leandra. Porque é macumbeira, é bom, é ruim. O que significa macumba, Leandra? Bom, além do instrumento, né, do qual a gente aprendeu aí na história, a macumba, ela vem da palavra Kikongo, que no caso significa a segunda parte da macumba, que é a palavra kumba, que significa feiticeiros. E o ma seria o plural desses feiticeiros, que são pessoas que são sacerdotes, sacerdotisas que praticam feitiçaria, que praticam magia. E por isso que surgiu essa palavra macumba. Mas, na verdade, essa palavra ela ganhou força lá para o final do século XIX, início do século XX, mais precisamente aqui no Sudeste. Então, foi mais Rio de Janeiro e São Paulo que aderiram a essa prática de macumba, que nada mais é do que a prática de religiões afro-brasileiras. Que aí pode ser o candomblé, que pode ser também esqueci uma outra religião, que é o Iorubá, Sim. que foi essa união, que foi essa junção de práticas religiosas, de cultos, que aí surgiu a tal famosa macumba.
Ô, Leandro, mas os escravos que praticavam aqui antes de da Umbanda se tornar Umbanda, com o Zélio de Moraes, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, em 15 de novembro de 1908, no Rio de Janeiro, já se praticava então a macumba. Sim, Legal. sim. Na verdade, a prática que eles tinham sobre... que hoje a gente define como religiões de matriz africana, o que eles praticavam era a feitiçaria e as magias de cura, de libertação. No entanto que entre os séculos XV e até os séculos XVIII, mais ou menos, os escravos, após a abolição, eles praticavam essas ritualísticas, essas magias, dentro dos seus espaços, né, suas casas. Sim. E elas eram conhecidas como casas de dar fortuna, não eram terreiros. Eram casas de dar fortunas. Por quê? Porque as pessoas iam lá para ter fortuna, para ter abundância de saúde, Legal. de comida, né, das suas questões pessoais. E foi a partir desse movimento que aí é onde nos outros estados, aí mais pro lado do Nordeste, Norte, Nordeste, que também tinha essa prática de feitiçaria, lá eles pegaram outros nomes de culto. Entendi. Que seria o catimbó na Amazonas, que seria o Xangô, se eu não me engano, acho que em Pernambuco, não sei se eu posso estar enganada, porque assim, eu tô falando... Eu tentei estudar um pouquinho, mas eu posso estar enganada. Não, mas você trouxe muitas informações ricas que desmistifica alguns termos mal compreendidos, né? E aí você pega e vai repassando isso, e aí as pessoas elas vão entendendo totalmente errado e fica então nessa imagem, né? Estereotipada, então, né? Não entendi lá. Exatamente. Fica um termo pejoratista. Isso, e aí a gente cria, então, um ranço de algo que não é. Por que surgiu isso? Mas os seus esclarecimentos sensacionais. Rafael, nessa parte da feitiçaria que a Leandra trouxe, desse trabalho que é feito, você também trabalha em terreiro, né, cara? Quero te ouvir, queremos saber aí desse trabalho, como é que você se conecta com as entidades e na ritualística, como que é para você? É até importante, até respondendo a pergunta, né, que é se é Umbanda, é Macumba, vai depender muito do tom, do contexto e do ambiente, né? Dependendo do tom, do contexto e do ambiente, a Macumba, ela pode ser utilizada, como a Lari até falou, como uma forma pejorativa, né? Então, até um ato de intolerância religiosa. Que a gente cresce ouvindo, falando de macumba. Que é macumba. Eu falo muito pelo contexto do que eu vivi, né? Eu nasci em um bairro periférico. E aí eu sempre ouvia algumas questões que eram marginalizadas da sociedade. Rap e samba, quem escuta é coisa de vagabundo. Capoeira é coisa de marginal. E macumba é de quem faz o mal e quem é do diabo. Então a gente nasce, né, escutando essas coisas, muitas vezes a gente até repercute isso, até acaba difundindo isso de maneira errada. Eu, como sempre, fui muito questionador, nasci num berço, eu gosto de falar esse termo, mas também pode ser um pouco pejorativo, eu chamo de espiritólico, que é o espírita com influência do católico. Que em vez da questão do céu e inferno, tem o karma, tem a questão das entidades lá virarem santos, e a gente pesquisando até um pouco mais a fundo alguns livros, falam que muitos donos, né, dirigentes centro espíritas foram antigos padres, né? Então eles carregavam essa coisa de proibido, isso não pode, chamado index proibitório, né? Tais livros você não pode ler. E aí, eu dentro dessa linha na contramão, falei, será? Vamos ver se é ruim mesmo, né? E eu lembro minha primeira experiência num centro, num terreiro, né? E tamanho acolhimento que eu recebi, tamanho amor. E aí eu vi cada pessoa ali sendo recebida, as pessoas ouvindo as dores dela, né? Em preto velho, e alegria. Eu falei, cara, se isso é ruim, eu não sei o que é bom, né? Se isso que falaram que é macumba Exatamente. é ruim,
Então tem o outro lado, que as pessoas acabaram adquirindo esse apelido pejorativo como um ato de resistência, né? De identidade mesmo. Falar, então, se isso é ruim, então eu sou macumbeiro mesmo, né? Então, vai nessa linha desse contexto, né? De criar uma identidade de ato de resistência e você falar, nossa, como a gente acaba muitas vezes difundindo coisas que por falta de conhecimento, e o nome já diz, é um preconceito, né? Você está tendo um conceito sem, muitas vezes, ter um estudo, Sim. sem se aprofundar sobre esse tema Sim. e tudo mais. E a gente acaba correndo esse risco, né? O próprio caboclo das 7 encruzilhadas foi um jesuíta em uma das suas vidas, né? E quando ele se apresenta falando como um caboclo, um dos médiuns que estava no centro, né, vidente, viu ali um padre falando como caboclo, né? Então, esse preconceito, ele já foi ali, quebrado ali naquele momento, só que as pessoas ainda, talvez não compreendido, né? Quiseram ir por esse caminho. Você falou uma coisa bacana, a questão do preto velho, dessa interação, integração com as entidades. Eu queria que a Lari falasse sobre um termo também, Lari, que remete a algo, a um estereótipo, a um termo pejorativo sobre os Exus. O que você poderia dizer para nós? Ai, gente, é um tema polêmico, mas eu vou falar que Exu não é diabo. E aí eu fui pesquisar. Assim, na verdade, o meu filho me trouxe esse questionamento, porque, mamãe, se Exu não é o diabo, por que essas imagens são tão horríveis? Por que tem chifre? Por que tem vermelho? Por que tem cabeça de bode? Né? Se Exu não é o diabo, por quê? Né? O que acontece? E aí eu fui pesquisar. Então, Exu e Pombagira já chegou aqui no Brasil demonizado. Porque quando os colonizadores / traficantes foram para a África para pegar o povo de Banto e os Iorubás, eles chegaram lá e eles viram um culto acontecendo. E eles cultuavam uma entidade que chamava Pombonígila. Como eles não entendiam a língua de Banto, eles chegaram aqui com os escravos e falaram que eles cultuavam um demônio que chamava Pombagira. Mais pra frente, eles voltaram pra África e pegaram o povo Iorubá. Em Iorubá, eles já cultuavam Exu como o Senhor dos Caminhos. Então, eles misturaram tudo no mesmo balaio. Então, chegou o povo de Iorubá aqui e eles falaram, os colonizadores, eles também cultuam um demônio, só que o demônio deles chama Exu. E aí, Exu e Pombagira já estava demonizado desde 1550. Olha só. E no século XVIII, com a abolição dos escravos, os cultos de afro, né, eles foram legalizados. Então, podia acontecer. Só que a igreja, a gente sabe o que a igreja fazia com os cultos afros, né? Então, elas demonizavam mesmo, as mídias demonizavam, tudo era demonizado. E eles começaram a destruir os terreiros, mesmo que eles tinham a outorga para fazer aqueles trabalhos, eles eram altamente perseguidos. E aí, quando chega no século XX, a gente tem um autor que chama Luizio Fontinelli. E ele trouxe muitos conhecimentos embasados na magia negra, na magia de São Cipriano, Umbanda, Quimbanda, e o livro chamava Quem era Exu? E nesse livro, infelizmente, ele fez uma relação com o Exu sendo o diabo mesmo. E ele coloca imagens vermelhas, com chifres. Então, ele fez uma analogia... Infelizmente, ele fez essa analogia equivocada. Olha só. E aí, os adeptos da religião aderiram àquela imagem e eles começaram a pintar nos santeiros, porque não tinham imagens de Exu. E aí, os santeiros começaram a pintar a imagem de acordo com o que aquele autor tinha escrito e de acordo com aquela imagem. E isso, os adeptos do candomblé e das religiões de matrizes africanas usaram como escudo para os terreiros. Porque daquela forma, naquela imagem de Exu, eles ficavam com medo de destruir os terreiros. Então, funcionou como se fosse uma proteção. Então, vamos usar essas imagens, por mais que a gente tenha o conhecimento que não é dessa forma, a gente vai usar, porque aqui a gente sabe que Exu não é diabo, o que a gente está cultuando. Então, Entendi. que se lasque o que os outros estão pensando. Sim. Em contraponto, no século XX, tinha as tendas espíritas, né, que era do Kardec. E o kardecismo, ele era um
um espírita católico, né? Então, ele meio que tinha um preconceito com as religiões afro. Então, eles padronizaram que ali só tinha espíritos do bem. Então, ali os espíritos tinham que ter todos os mesmos arquétipos. Os baluartes. Isso, nossa, né? Então, eles tinham que vir de maneira calma, de maneira tranquila, fala baixo. Então, qualquer espírito que chegava naquela tenda e tinha uma forma mais abrupta, mais autêntica de se manifestar, ali era um espírito ruim. Então, ali eles tinham que estar na macumba. Porque não era o lugar deles ali. Então, foi daí que Exu foi demonizado. Então, ele já veio demonizado para cá. A própria religião aderiu a essa imagem como uma forma de proteção. E aí, todo mundo pensa que Exu é diabo, né? Hoje, com o conhecimento, essa imagem está sendo desmistificada. Porque a gente chega em algumas lojas de Umbanda que Exu tá bonito. Exu tá de terno, Exu tá de gravata, então tá bonito. As pombagiras também não estão todas, né, nuas, com os peitos de fora, porque, né, pombagira quando olha, fala, nossa, Sim. uma vagabunda. Sim. Então, as imagens deturparam muito a religião, né? E uma coisa que meu filho trouxe também, a questão foi da música. Nossa, mamãe, mas por que a música fala diabo velho, vou cortar seu chifre, enfim. E aí eu expliquei pra ele que essas músicas são pra quebrar o mal que mandam, né? Que chama ponto de quebra-demanda, né? Então, essas músicas têm um fundamento. Então, a música é meio que pra intimidar os espíritos obsessores mesmo, pra perceber que aqui a lei que manda é a lei de Deus e é a lei de Exu e que aqui não tem maldade, que ele vai cortar o rabo do diabo mesmo. E agora eles entendem isso. E eu queria muito desmistificar e contar essa história, porque Exu veio demonizado pra cá. Maravilhoso, Lara. Maravilhoso, Rafael, Leandra. É como se fosse uma aula, né? Que vocês estão proporcionando aqui para o público, né? De espiritualistas e apômetras. É algo para engrandecer a religião da Umbanda, para que as pessoas, sem medo, sem receio, se aproximem, bebam dessa fonte maravilhosa que nós bebemos, né? E que nós interagimos e nos realizamos. Agora, seguindo essa linha, nós queremos ouvi-los, né? Dessa integração que vocês têm e, se possível, antes e depois de ter conhecido a Umbanda. Rafael, o que você pode trazer, cara? Maravilhosa pergunta. Eu sempre falo que existe a diferença entre você saber o caminho e você saber caminhar, né? Muitas vezes o conhecimento, e a gente acaba utilizando o conhecimento que a gente tem de espiritualidade para fugir, como uma forma de autossabotagem, como máscara, né? E uma das questões que a espiritualidade me trouxe, muito forte, ainda mais eu sou filho de Oxum, né? Oxum é a deusa do amor, né? Então, uma das coisas que mais pegou para mim, que eu aprendi com ela, é que o amor que eu ofereço ao outro está intimamente ligado ao amor que eu me dou. A Oxum contou a lenda que antes dela cuidar dos seus filhos, ela vai limpar as suas joias. Então, tem uma questão de você entender que você não utilizar a espiritualidade como um processo de fuga, e sim como, será que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Independente da prática que eu estou atuando, né? Será que ela está me tornando uma pessoa... Porque aí é o saber caminhar, né? Eu falo que muitas pessoas detêm o conhecimento, mas o que você está fazendo com o conhecimento? E a gente fala muito isso na prática, eu falo isso muito com os meus pacientes dentro do set terapêutico. Fala assim, não adianta você estar utilizando esse autoconhecimento como um processo de sabotagem. Aí você está usando a informação, a relação com seus espíritos para fugir, ou como que você pode se tornar uma pessoa melhor diante desse conhecimento? Como que você pode ser um melhor pai, um melhor filho? Eu falo que é contraditório a gente estar, por exemplo, numa religião de Umbanda, né, e cultuar os orixás e não ter respeito à natureza. Perfeito, cara. Estamos falando do básico, né? Se orixá é uma energia primal da natureza, é muito contraditório eu cultuar os meus ancestrais e eu não ter uma ligação, uma harmonização com o meu passado, com pai, com mãe, com meus avós. Sim. Você percebe que todo o conhecimento que a espiritualidade te traz, o que você está fazendo com isso, né? Você está utilizando isso como processo de tolerância religiosa, com muitos, né? Você vai em muitos lugares que eles perdem mais tempo falando mal das outras religiões do que do próprio culto deles, né?
é um processo muito doido de colocar medo do inferno e tudo mais. E é até engraçado, porque isso também, de certa forma, para algumas pessoas funcionam. Tem pessoas que ainda são movidas por medo. Pelo medo. E aí você vai falar, eu conheço, já que a gente falou do ambiente, né? Muitas pessoas, amigos meus, se tornaram uma outra pessoa depois que foram para uma religião. Porque ali ficou com medo, talvez um medo. Imagina um caminhão descendo a ladeira. Ali foi um freio. Mas tem momentos que você quer ultrapassar esse freio, esse medo. Eu falo que a diferença é quando você encontra religiosidade e espiritualidade. Eu gosto muito de uma frase que diz: religião é de quem tem medo do inferno, espiritualidade é quem já esteve lá. Puta Perfeito. que É. pariu. Perfeito. Tem tudo a ver. É isso Tem mesmo. tudo a ver, porque assim, aí você tá se lapidando, como que eu posso me tornar uma pessoa melhor, né? Com o conhecimento que eu tenho. Então, eu posso dizer que eu depois do conhecimento com a espiritualidade, eu melhorei muito. Eu era uma pessoa muito impulsiva, muito agressiva, enfim, N Olha, me coisas identifico. Nossa. Então fala, Lari, fala, por favor. Ai, misericórdia, Jesus amado. Você conta a história dos bastidores. Contou que foi maravilhoso. Gente, é polêmica, hein? Manda ver. Mas eu vou contar. É aquela história, parece coisa de evangélico, né? Depois que eu entrei pra Umbanda, minha vida mudou. Eu sou uma Umbanda. Parece coisa de... Encontrei Jesus, encontrei Exu, minha vida mudou. Meus caminhos se abriram. Laroie, Mas eu encontrei Exu, Eu né? ouvi um Laroê, eu ouvi um Laroê. Laroie. Eu cresci, né, num berço espírita. Minha mãe é dirigente de uma casa espírita. Mas, assim, nunca, né, muita responsabilidade. Ai, que saco, ai, que demora. Nossa, que saco, de novo isso. Toda vez tomo sermão do espírito. Nem sei que espírito é esse. Ai, que saco. E aí foi indo. E eu gostava do batuque. E minha mãe, ela toca por o Kardec, né, para o espiritismo. E quando eu tinha... Nossa, tá até estranho isso, né? Quando eu tinha 22 anos, gente, eu vou falar aqui, porque minha mãe já sabe dessa história, eu vou contar. Tinha uma balada que chamava Love Story. Sim, conheço. Todo mundo conhece, né? Então, eu aí, é melhor... Que Isso, saudade. Sim, tudo bem. Estava eu na porta do Love Story, o meu amigo me vem com uma bala house, sabe, né, gente? A bala house. Ah, sim. Ele tuf na minha boca. Eu, Love Story, cheguei, entrei. Quando eu entrei, não sei o que aconteceu. Eu incorporei uma herê. A herê curtiu o Love Story todo. É sensacional, esse corte é maravilhoso. A herê curtiu... Gente, é sério isso. A herê curtiu o Love Story todo, fez chiquinha em todas as moças. Você tá brincando. Maravilhoso. Guaraná e pirulito, ela, né, no Guaraná e no pirulito, eu tava com 4 amigos, 2 amigas que não estavam entendendo o que estava acontecendo, um amigo que falava pra ela, seu lugar não é aqui, vai embora. Ela falava, não, tio, eu não posso ir embora. Tá. Ela foi embora, eu vomitei, e falei, alguém me tira daqui, pelo amor de Deus. Fui embora. Não entendi o que aconteceu. Passou 15 dias, eu descobri que eu tava grávida. A minha cara da minha mãe é ótima. Passou 15 dias, eu descobri que eu tava grávida. E mesmo assim, não fiz a ligação, né? Porque eu não era da religião, nunca tinha incorporado na vida. Depois de muito tempo, eu com 28 anos, comecei o meu desenvolvimento mediúnico. E foi um desenvolvimento rápido, porque eu tava atrasada, né? Já era pra eu estar no desenvolvimento, então foi rápido. E aí, a minha herê veio e contou essa história pra minha mãe. Espetacular. E ela, né, hoje a gente entende que ela sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que estava grávida, mas ela sabia, então a gente entende que a espiritualidade, ela protege a gente desde o ventre da mãe, desde antes da gente reencarnar. Então tem todo um motivo, tem todo um fundamento, né? Então foi isso que aconteceu, a minha primeira incorporação foi lá no Love Story, Que maravilhoso. com uma herê que fez chiquinha em todas as garotas e Pelo chupou amor pirulito de e guaraná. Deus. É isso, né? Foi isso. O ecumenismo, né? Essa junção, sem o preconceito de estar onde quer que seja e ser você, e a espiritualidade atuando, né, perante nós, se favorecendo também e sabendo aproveitar os momentos da nossa vida, não nos julgando, né? Não, Você é filho do demônio, passa de reto, Satanás. Não, você tá aqui, vamos fazer um trabalho bom. Agora, toma cuidado para você não cair, né? Toma cuidado, mas
um livramento, Sim, né? total. E é isso que é o legal da Umbanda, né? E das religiões de matriz africana. Ela não te proíbe de nada. Porque a gente sabe que a gente tem o livre-arbítrio. Então, o que a gente colheu, a gente vai plantar. E não tem, poucas ideias, não tem Excludente, como. né? Não Até tem porque- como a gente se passar por santo. Até porque o sagrado e o profano estão juntos, né? Na Umbanda. Sim. Então, fica Então- tudo mais Você fácil. fica entre, né, esse sagrado profano É, na sua vida, né? Você vai entendendo que exatamente. céu e inferno tá aqui. Tá É a dentro frase de que nós, você né? trouxe para nós, né, Rafael? Tá com Você os tá católicos, né? Não alimentando, tá né? aqui comigo. É. Ô, Leandra, Tá aqui. né, seguindo também para a gente te ouvir nessa parte da Umbanda, dessa transformação, você tinha buscado algum caminho assim dentro da espiritualidade, patinou, falou, não é isso ainda, como é que foi? Em relação à Umbanda, Antes da Umbanda e quando você chegou? antes da Umbanda, sim. O que Antes você da Umbanda, pensava? sim. Bom, eu entrei na Umbanda por conta da apometria, né? Então, a apometria que me abriu as portas para ter acesso à Umbanda. E quando eu entrei, eu fui mais mesmo por questão do estudo. Eu queria saber como que era a parte entender um pouco mais a incorporação, porque eu nunca tinha incorporado. A minha primeira incorporação foi dentro de um trabalho de apometria. Então, assim, a apometria não me deu a base que hoje eu tenho, e que a Umbanda me deu e que ainda continua me dando. E aí, quando eu entrei na Umbanda em relação à questão dos estudos, eu falei, gente, é o meu lugar, porque foi eu me senti identificada. Eu me senti, não é questão de ser acolhida, mas é de identificação mesmo, de identidade, de olhar para as pessoas e enxergar nelas também, né? Elas com as suas dores, com as suas questões, as práticas. É como se eu já tivesse vivido aquilo em algum momento da minha vida, mesmo eu não ter chegado nem perto de um terreiro ou ter colocado o pé. Nem ter passado perto. Eu via casas de artigos religiosos, eu tinha medo, porque tinha aquelas carrancas enormes, né? Na porta, eu saía correndo quando era criança. Eu temia. E hoje não, eu quero ter uma Carranca. Hoje eu querendo quero ter comprar. na porta Hoje da minha você casa. vende. Hoje eu vendo e eu quero ter uma na Te porta amo, da minha Carranca. casa. Né? Vem cá, Naná, comigo. Tá assim. Então, a Umbanda, esse caminho do qual eu estou seguindo, além da questão espiritual, de ter me aberto muitas questões pessoais, emocionais. E Respostas, né, Leandra? respostas, sabe? O contato com o guia, a proximidade Você me deu com uma eles. deixa. Posso pegar esse gancho? Pode. Você tem um irmão irmão de sangue, né? Que Sim. partiu para a pátria espiritual, Sim. plano astral. Quanto tempo faz, Leandra? Vai fazer 20 anos. 20 anos. E, se não me engano, ele é um dos guias que trabalha com você? É. Você quer falar um pouco? Uau! Vai conseguir? Vou Bora. conseguir. Então, ele é o Caboclo Sete Flechas. E quando eu incorporei ele a primeira vez, eu não sabia que era um caboclo. Ele não se apresentou, ele não deu nome nenhum. Ele trabalha na falange dos caboclos sete flechas. Ele se apresenta isso. nessa indumentária. E aí, quando aconteceu, eu não sabia que era caboclo. Você tá quebrando um tabu enorme aqui, hein, Leandra? Tô. Sim. Desmistificando muito. É a questão da ancestralidade, do antepassado e tudo mais. Ele não se apresentou, não falou nada. Aí a segunda vez, aí as outras incorporações que eu tive com ele foram de boa. Ele realmente se apresentou de verdade quem era num trabalho que teve nos Guardiões da Humanidade, que eu acho que foi o último que eu fui, lá que foi o encontro do... Belo Horizonte? Foi o último. E aí teve um palestrante lá, se eu não me engano, acho que foi o Juliano Posati. Ele fez lá um trabalho de ele evocando, né, as entidades e os orixás. E na hora que isso aconteceu, eu meio que desdobrei lá no meio do negócio.
E aí eu tava vendo os orixás rodando ao meu lado e rodava no meio da galera, aquele monte de gente e tal. Aí eu vi um caboclo vindo, assim, bem na minha frente. Aí eu vi que era ele. Familiar esse seu irmão. caboclo aí. Aí eu falei, nossa, eu conheço você tá aqui. Falei, cara, você tá aqui também, que legal. Aí ele falou assim, não, eu só vim te mostrar quem sou eu de verdade. Aí ele mudou a roupagem fluídica dele quando vieram o meu irmão. Nossa, é Meu emocionante. Deus. Eu quase desmaiei nessa hora. Eu ia desmaiar. Leandra, Eu quase Que desmaiei, momento. eu me segurei. Eu ia E eu desmaiar. falando, aí quando passou a situação, e eu, gente, falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo. Eu falei, se eu falar, ninguém vai Tô acreditar. ficando louca. Eu falei, não, deixa eu guardar comigo, porque só eu sei. ô, Leandra, eu Quem estava foi também, na minha vida. eu estava também neste evento, e se eu não me engano, na proposta daquele evento, os Guardiões da Humanidade queriam também nos mostrar que os espíritos que trabalhavam conosco eram espíritos familiares também. Então ali eles nos ajudaram a quebrar também um paradigma. Tabus, né? Sim. Não só de vidas tão distantes, vidas passadas tão distantes, mas dessa Sim. também, aqueles que fizeram a passagem antes, né? Então é riquíssimo isso, eu agradeço por poder compartilhar aí com toda essa galera, maravilhoso. Rafael, seguindo a linha, e aí, cara? Fantástico. Eu acho que ela não só quebra tabus e paradigmas, como também desmistifica muito essa conexão com a espiritualidade, né? A gente muitas vezes coloca eles num patamar, né, elevado, muitas vezes inalcançável, Sim. né? E a gente não aproxima eles de nós, né? Essa conexão ela tem que ser diária. E aí eu até falo que é como se fosse um relacionamento. Como que você faz um relacionamento? Você construi isso diariamente, com muito diálogo, respeito, carinho, afeto, bronca, disciplina. Sim. Todo esse processo é que muitas vezes a gente quer o imediatismo, né? A gente quer ter respostas. Será que a gente está preparado para essas respostas? Não. Então, muitas vezes nessa conexão com a espiritualidade. Não. Tá, se vira e se prepare, A né? resposta é não. E é importante que a gente crie esse processo, né? Conforme a gente vai caminhando, é nos revelado muita coisa de conexão, histórias que você teve com essa entidade que trabalha com você. Essa conexão vai ficando cada vez mais próxima. Sim. E eu acho que é o que a gente deveria fazer, né? Diariamente nas nossas relações. Construir isso diariamente. Parece que a gente vai perdendo ou se esquecendo pelo qual que a gente entrou no processo de espiritualidade. A gente está sempre se lembrando por que a gente faz o que a gente faz. E buscar essa motivação. Porque, assim, é importante que também a gente entenda que essa cobrança que vem do outro lado é uma mera lembrança de algo que foi acordado lá atrás. E a gente vê que é uma cobrança boa. Vamos chamar boa cobrança, porque é uma mera lembrança de um combinado. Sim. Entende? Por isso que tem que ser construído isso diariamente, né? Nessa conexão. E aí, conforme a gente vai caminhando, vai se, né, revelando, a gente vai vendo que não há essa divisão que a gente coloca. Eu tô me emocionando muito aqui, me segurando, né? É lendário esse podcast, tudo que a gente tá ouvindo aqui, compartilhando. Mas, Lari, a sua relação com as entidades, como que é? Agora tá sendo só... Vai que eu tô... Vai logo. Entendeu? Você já tem escolha. É um pé na querida. sua bunda e vai. Entendeu? Tá Dona sendo... na boca. Tá sendo dessa forma. Assim. Ó, eu fiquei 7 anos numa casa, né? Num terreiro. E ali eu tava tranquila, né? Eu ia, recebia minhas entidades, fazia meus trabalhos e tinha embora. Só que eu sempre soube que eu tinha karma, né? Tanto pela minha coroa, tanto pela minha ancestralidade. Mas a gente vai, né? Não, vai adiando. Mas aí eu saí dessa casa e falei, bom, agora eu vou ter que... Não posso ficar sem trabalhar. E fui procurar outras casas. Só que não Não era, né? não era, né? Não era Não esse caminho. encaixa, assim. Não Porque, era esse assim, caminho. você vai vendo coisas que, pra mim, não faz sentido. Uhum. Né? Não faz sentido você ficar 1 ano num curso de desenvolvimento mediúnico, para depois começar com Cambone, para depois poder trabalhar suas entidades. Não faz sentido você estar toda semana no terreiro fazendo obrigação de quarta, de sexta, de domingo. Sabe? Porque a espiritualidade está no seu ori. É você a sua espiritualidade. Então, acho que muitas coisas é muito ritualístico e pouca espiritualidade. Né? As pessoas estão ali, estão trabalhando, estão, né, fazendo seus trabalhos. E como que ela está fora do terreiro?
Perfeito. Como que tá a vida dela fora do terreiro? Ela é aquilo que ela prega dentro do terreiro? E aí eu fui começando, falei, não vai rolar. E aí o meu Exu falou pra mim que ele ia aceitar o jeito que eu quisesse trabalhar. Olha só. E aí eu falei pra minha mãe, posso fazer algumas giras lá no seu espaço? Na hora ela falou, pode, vambora. E é isso. Então, hoje eu não gosto do termo mãe de santo. Não sou mãe de santo. Gera Mas dependência. às gera vezes, né? muita dependência, muita legal. dependência mesmo. Eles acham realmente que você é a mãe deles, que você tem que solucionar os problemas da vida dele, que você é responsável pela espiritualidade deles. E não é isso. Cada um é responsável pela sua espiritualidade, pelo seu ori. Então, hoje, né, dirigente espiritual, faço os trabalhos uma vez por mês, porque eu acho que eu tenho minha vida também, tenho 2 filhos, faculdade, um monte de coisa, não tenho como, e também não tenho nem tempo para fazer um trabalho toda semana, então eu faço um trabalho por mês e faço esse trabalho uma vez por mês e uma gira de desenvolvimento. E prego muito o trabalho, a caridade dos vivos, não só a caridade mediúnica, porque a gente vai em muitos terreiros por aí que só fazem a caridade mediúnica. Então, não tem um trabalho social envolvido, eles não... É só a caridade mediúnica. E a caridade mediúnica precisa dos dois, né? Porque é um acoplamento. Sim. Se todo mundo quer evoluir, a gente precisa fazer a caridade aqui e eles precisam fazer a caridade deles lá. Então, eu fiz um projeto agora com os meus filhos de... Uma vez por mês a gente vai em orfanato e o outro mês a gente vai no asilo. Se a gente não pode ajudar financeiramente, a gente vai ajudar com amor. Então, a gente vai brincar com as crianças, vai fazer culinária, vai fazer o mesmo processo com os idosos. Vai jogar baralho, vai jogar dominó, vai pintar a unha das velhinhas, cortar cabelo. Nossa. Então, a gente vai fazer esse trabalho porque Que a gente demais. precisa disseminar a caridade, não só a caridade mediúnica. E aí, eu tô aí, né, gente, nesse Legal, processo, Mari, nesse parabéns. trabalho, com chute na bunda, vai logo. E tamo Mas aí. é isso, né? Os espíritos, eles, até certo tempo, eles aguentam. Eles vão, né? Daqui a pouco eles falam, vai, Já vai, perdi minha que paciência. já tá dando ruim aqui para nós também. É muito legal. Ô, Lari, você quer falar? Vocês aceitam doações? Antes... Sim, a gente trabalha com um projeto para morador de rua, de água. E é água nas ruas. Então, eu tenho o Instagram do terreiro, Casa de Luz de Aruanda. Então, o pessoal que quiser seguir, pode seguir. E aí, eu vou te mandar, Tá. tá? O folder, assim, para você postar. Quem quiser ajudar, colaborar com a água, a gente faz esse trabalho para morador de rua. Maravilha. Tá um bate-papo muito legal, descontraído, né? Bacana. Quer Muito falar? bom. Revela que a espiritualidade não está só em 4 paredes, né? Quem é você fora dessa egrégora, né? O comportamento e tudo. Se a gente pudesse medir isso, né? Se não é só o que a gente fala, mas esse discurso está coerente com a sua atitude, né? Com o comportamento. Sim. Lá onde eu frequento e atuo também, que é a Casa de Francisco, foi um pedido da espiritualidade que fizesse um projeto social também para amolecer o nosso coração. Porque a gente já estava nesse roteiro, né, dessa caridade mediúnica e tudo mais, e a gente estava percebendo que a gente estava só seguindo o script. Ele estava ali incorporando, atendia e tal, mas, Exato. né, e estava seguindo um roteiro e falou assim, não está tendo modificação, não está tendo... Então, se vocês estão reclamando dos seus dia a dias, vamos fazer um trabalho também com pessoas em situação de rua, vão entender melhor como que tá, como muitas vezes a gente está reclamando, né? Sair um pouco do degrau da reclamação, da justificativa e propor algo, sabe? Sim. Sair um pouco desse processo. Se deixar a gente ficar só no degrau da reclamação, É. da justificativa, do questionamento ali, mas questiona por questionar e acaba não propondo nada, né? Então, vamos começar a mais propor, né, ações nesse sentido. Como a espiritualidade pode te transformar, mas você reverberar isso para um Sim. coletivo, né? Pro Perfeito. Você quer falar o endereço? É aberto para o público? Em que dia, que Sim, datas? Casa de Francisco, o projeto chama Marmitex do Bem. Então, é um sábado por mês a gente arrecada e faz ali em torno de 400, 300 marmitas. Vai depender muito, né, do que a gente Sim, sim. arrecadou. E é sempre uma força-tarefa lá Sim. pra gente entregar. Maravilha. Eu acho que nós somos mais beneficiados, né? Sim. Porque, assim, acaba sendo um choque de realidade Muito. muitas vezes, né? A gente que já participou de projetos sociais, já conviveu com projetos sociais grandes, assim, né? Sim. A gente sabe que o maior beneficiado somos nós, né? Porque é um soco no estômago, né?
E amolece realmente o coração. A gente começou aqui falando se Umbanda é macumba ou não. Tá Já falando de tivemos, projeto E aí, já tá social, falando tivemos de providencial. para a gente ver, tivemos uma aula, ou muitas, né? Das experiências, das vivências de vocês. E aqui estamos falando exatamente disso, de como melhorar do que a Umbanda trouxe para nós. E aí a gente seguindo esse caminho, propondo também para outras pessoas. Então não tem como ser mal, algo De assim. maneira nenhuma. É libertador, né? Quando a gente vai buscar algumas vertentes, né, que traz a nomenclatura Umbanda, por exemplo, a Umbandã, que é dita pelo mestre Ramatiz, que também pela apometria que a Leandra citou, ter sido uma porta, né, para que ela conhecesse depois a Umbanda, nós vamos entender que os grandes mestres, os grandes magos, e aí podemos citar Lemúria e Atlântida, eles já tinham esse trabalho e o ecumenismo ali de raças, de civilizações, era preponderante, mas houve algo que causou uma divisão, uma separação. E hoje a Umbanda traz essa proposta para que as linhas, as falanges, as pessoas agreguem, se integrem nesse trabalho de libertação mútua, de autoconhecimento e desenvolvimento. Nós, pessoas comuns e que integramos um grupo, cada um tem o seu, mas mesmo tendo os grupos, os seus nichos, os seus núcleos, podemos integrar algo maior. E aí a gente pode citar como exemplo os evangélicos, que as igrejas elas convergem, elas podem ter as diferenças, mas em trabalhos sociais, em algo. Então que os terreiros, as tendas Se unam também, se né? unam também, os médiums se unam, Sim. não degladiando uns aos outros, dizendo quem tem razão e quem não. É essa A minha Umbanda proposta. é verdadeira, a outra não, muito ego, né? né? Falta uma união união. maior, né? Eu acho que Mas também do lado bom, desculpa, da gente estar conversando sobre isso, Sim. muitas pessoas sofreram Sim. pra gente poder ter Sim. essa oportunidade, eu estar falando um espaço aberto Exatamente. sobre isso, né? sim. É gratificante por essas pessoas exatamente que a gente pode estar falando o que nós estamos falando, de cara limpa, com tranquilidade, serenidade. Leandra, eu gostaria de ouvir as considerações finais. Infelizmente a gente está acabando, mas é só, né, um bate-papo. Foi rápido, né, Passou gente? voando. Passou voando. Bom, agradecer, né, ao grupo. O ao terreiro que você Instituto. trabalha, se você quiser falar também. Ah, tá. O terreiro que eu trabalho se chama Terreiro Aruanda. As giras são todas as terças-feiras à noite, a partir das 8 horas. Apesar que a casa ela abre às 6, já para as pessoas poderem já irem adentrando ao local, porque lá dentro tem outras atividades, tem cantina, tem a parte de vestuário que vendem lá dentro também, tem a parte de livros. Legal. E aí o culto mesmo começa às 8. E as giras, assim, vai depender daquele mês. Então, se eu não me engano, acho que terça-feira agora a gira vai ser de malandros, malandras, baianos e baianas. Mas sempre se repete, né, Leandra? Agora eles não estão repetindo tanto assim. As linhas, os trabalhos? Não, cada semana é uma linha diferente. Legal. Cada semana é uma linha diferente. Então, se eu não me engano, essa semana vai ser, dessa terça-feira agora vai ser essa linha de Nós trabalho. estamos no mês de junho, então vamos ver, né? Caso você veja esse podcast antes, pode dar tempo. Mas, enfim, é um trabalho que agrega todas as linhas e falanges, né? Sim, Pra sim, cura todas. de toda a ordem, né? Fica Sim. onde? Fica no Ipiranga, precisamente na Rua Silva Bueno, número 991. Muito bom, Leandra. Gratidão. Rafael, Imagina, as eu que agradeço. considerações finais. Por favor. Agradecer essa oportunidade, esse papo aqui gostoso que foi, né? Passou rápido. Passou. E também convidá-los, caso vocês queiram conhecer lá a Casa de Francisco, é uma casa universalista, tem ali seus trabalhos que envolvem libertação, curas e cirurgias espirituais e também abertura de caminho. E aí vai se revezando, né, entre as entidades, né? Fica entre o Carrão e o Tatuapé, na Rua Tiquara 46. Fica o convite também que vocês possam conhecer. Gratidão.
Lari, você já falou do trabalho no espaço Já. que você realiza. O que mais que você quer trazer para nós? Eu quero agradecer, afirmar de novo que Exu não é diabo. Fique bem claro, né? Que a Olha pra Umbanda câmera não... ali, olha pra Exu câmera não é ali. diabo e a Umbanda não faz o mal, gente. A Umbanda é amor, paz e caridade. Então saiam fora da caixa. E é isso, é agradecer mesmo. E se Axé espaço pra todo que você mundo. vai falar mal de religião, repense. onde você tá Exatamente, indo, né? repense. Se coloca medo também, repense. Se te coloca dentro de uma caixa, Que repense. medo é uma forma de controlar, né? Sim, O que interessa exatamente. toda essa demonização, né? Exatamente. Gente, sensacional. Gratidão a todos vocês. Maravilhoso. As forças que agregam os trabalhos, essa conexão céu e terra, e a gente converge na proposta de evolução, de trabalho, de caridade, de superação, de engrandecer a si mesmo, mas no sentido de expandir a nossa mente a nossa consciência, como a Larissa acabou de falar, o Rafael também. E o Instituto Espiritualistas Apômetras é isso. A gente quer levar isso para vocês. Nós realizamos trabalhos de apometria às quartas-feiras e quintas-feiras, 2 vezes ao mês, para que as pessoas também compreendam o que é apometria. E é essa a nossa proposta. A gente agradece a todos vocês e até mais, gente. Grande abraço.